A grande mídia evita cobrir as atrocidades no Irã, pois a República Islâmica pode ser derrubada. Mas por quê? Porque eles têm medo de que a história do Irã exponha tudo o que eles vêm tentando esconder de nós. E quando a mídia tenta esconder algo de você, você sabe que é algo muito, muito importante. Já se passaram 2 semanas e muitos iranianos estão se revoltando. Essa é provavelmente a principal história do Oriente Médio, impactando não só israelenses, mas o mundo todo. Mesmo assim, silêncio total. Por isso estamos aqui, para contar uma história que estão escondendo. Este é o programa Miai-Que, na JNS Televisão. Vamos direto ao assunto. Como sempre, nossa história começa há muito tempo, nos anos 1920 para ser mais exata. A União Soviética recém-formada, liderada por Lenin, mira o Irã e entende que controlá-lo é dominar a ponte entre Oriente e Ocidente. E mais importante ainda, as rotas comerciais mais vitais do mundo e as reservas de petróleo emergentes. Enquanto ele quer expandir seu império e dominar o mundo, ele volta seus olhos para esse país desavisado. Mas há um problema. O marxismo puro e sem Deus não é fácil de vender para uma sociedade islâmica profundamente religiosa. Para resolver isso, os soviéticos criaram uma estratégia chamada Aliança Vermelho-Preto. Agora ela é mais conhecida como Aliança Vermelho-Verde. Mas então, os vermelhos são os marxistas seculares que querem derrubar a ordem global imperialista, já que a definição de imperialismo é manter e expandir o poder sobre nações estrangeiras. A ironia disso não passa despercebida, mas Lenin quer transformar o mundo em um lugar socialista e sem classes. Ele traz essa ideologia para o Irã, falando com o lado das pessoas que se sentem vítimas, que querem igualdade acima de tudo. Os pretos ou verdes são os extremistas muçulmanos que já vivem dentro do Irã. Eles são os líderes religiosos tradicionais que sentem que seu modo de vida está sendo apagado pela cultura ocidental. O retorno do Islã à sua glória é a missão de vida deles, e para isso, eles precisam conquistar os infiéis e os traidores. Ocidente, vermelhos e verdes são inimigos naturais, mas infelizmente compartilham um ódio em comum. A influência dos ocidentais dos Estados Unidos da América concordam com um casamento de conveniência. Os marxistas forneceriam a teoria revolucionária e a força organizacional, os líderes religiosos forneceriam a alma. Juntos, eles iniciam um processo de décadas de permeação ideológica. Aos poucos, inserem na mente iraniana que o país está doente e só uma revolução radical anti-ocidental pode curá-lo. Dizem que a Revolução de 1979 foi repentina, mas ela começou nos anos 1960. Esse gotejamento ideológico criou duas versões distintas e em guerra do Irã, personificadas por dois homens que não poderiam ser mais diferentes e que se veem como inimigos existenciais. O homem número um é o Shah, o líder. O imperador do Irã, Mohammad Reza Pahlavi, não queria apenas ser um rei, ele se via como uma Chief Executive Officer visionária. Um homem destinado a tirar o Irã de seu passado feudal e levá-lo para a linha de frente das superpotências mundiais. Para o mundo, ele era o modernizador supremo, um monarca secular que falava inglês, tinha Washington como referência e usava ternos sob medida de executiva ocidental. Ele via no mapa do país um potencial inexplorado. Com petróleo, dinheiro e vontade, poderia competir com os gigantes industriais da Alemanha Ocidental, Japão e Estados Unidos. Em 1963, ele lança o que chama de Revolução Branca, um enorme projeto social de cima para baixo, criado para contornar as elites tradicionais e transformar o próprio tecido da vida iraniana. Ele destrói o poder dos latifundiários ao redistribuir grandes propriedades aos camponeses, visando trocar a relação de senhorio por uma classe consumidora moderna. Ele mobiliza jovens, formando grupos literários e de saúde, para irem às aldeias remotas ensinar leitura e oferecer medicina moderna. Veja, tantos iranianos neste momento são até analfabetos. Para as mulheres do Irã, ele faz mudanças radicais, dando direito ao voto e aprovando a Lei de Proteção à Família, que limita a poligamia e garante direitos legais ao divórcio para mulheres. Nas cidades, a visão dele se manifesta como uma explosão industrial brilhante. O Irã passa a fabricar carros, produzir aço e planejar um futuro com energia nuclear. Sim, ele estabelece as bases nucleares que conhecemos hoje, mas não da maneira que jamais imaginamos. Agora, enquanto os arranha-céus surgem e as minissaias aparecem nas ruas do Irã, uma desconexão profunda e perigosa começa a se ampliar. Veja,
O Shah confundiu ocidentalização com modernização, assumindo que, se seu povo tivesse aparência ocidental, se soubesse ler, pensaria como os ocidentais. Ele morava em um palácio luxuoso, rodeado por uma elite urbana que valorizava a culinária francesa e o cinema americano. Já os comerciantes tradicionais e os pobres rurais sentem que vivem sob uma ocupação cultural estrangeira. Enquanto o Shah está promovendo o casamento do século ou recebendo milhares de líderes mundiais em Persépolis para celebrar 2.500 anos de história persa. O coração religioso do país vê um rei que foi intoxicado pelo Ocidente, um líder infectado por um vírus estrangeiro que está corroendo a alma islâmica e profundamente religiosa do Irã. O grande ponto cego do Shah era achar que seus grandes objetivos justificavam a completa falta de liberdade política. Ele era um ditador tecnocrático, ou seja, uma monarca que confiava em sua famosa polícia secreta, a serviço de inteligência e segurança nacional para calar qualquer voz fora de seu roteiro de progresso. Ao proibir partidos e obrigar todos a uma só organização estatal, ela fechou as portas para um debate legítimo. Restou ao povo apenas a mesquita para se reunir e conversar com segurança. Quem discordava dela e deveria aconselhá-la tinha medo e ficava em silêncio. Ela segue em frente, presumindo que ao dar carro e direito de voto ao povo, eles saberiam usá-los. Eles esqueceriam que ela tirou sua liberdade e voz religiosa. No fim dos anos 1970, cidades estão cheias de migrantes rurais que abandonaram seu modo de vida, mas não encontram espaço nessa grande civilização. Eles vivem nas sombras desses arranha-céus, olhando para a riqueza da elite com uma raiva silenciosa e crescente, esperando que alguém lhes diga que sua raiva é sagrada e justificada. É nesse momento que Khomeini surge. Sua trajetória não inicia em um palácio, mas em um ambiente religioso austero na pequena cidade de Khomeini. Nascido em 1902, teve uma infância sem proteção do Estado e perdeu o pai, assassinado quando ainda era bebê. Um trauma fortaleceu a crença de que só uma ordem legal divina firme traria justiça verdadeira. Enquanto a família do Shah constrói uma dinastia militar, Khomeini avança nos seminários religiosos de Qom e torna-se mestre da lei islâmica. Mas ele também é filósofo e místico, uma combinação rara que lhe confere uma gravidade intelectual única entre outros clérigos. Sua mudança de estudioso reservado para revolucionário político vem da rejeição à ocidentalização do Irã pela dinastia Pahlavi. Khomeini acredita que as reformas do Shah não são progresso, mas uma forma de envenenamento cultural que ele chama de intoxicação pelo Ocidente. Para ele, o Shah não é só um mau líder, mas um fantoche satânico que troca a alma islâmica do Irã pelo petróleo americano, dinheiro e minissaias. Ele permite que mulheres mostrem o cabelo e tenham direitos, contrariando suas crenças islâmicas. Khomeini ficou conhecido em 1963 ao criticar publicamente a Revolução Branca do Shah, o que resultou em sua prisão e exílio. Por 15 anos ele mora na Turquia, Iraque e França, mas sua voz permanece no Irã. Ele utiliza fitas cassete modernas para contrabandear sermões ao país, tornando as mesquitas células de resistência. O povo segue Khomeini porque ele oferecia um senso de autenticidade incorruptível que o reluzente bilionário Khomeini não tinha. Ele morava em uma casa simples, comia refeições básicas e parecia se importar só com os oprimidos, não com a elite. No entanto, Khomeini também é uma estrategista política brilhante. Ela percebe que, para vencer, precisa falar com mais pessoas além dos fanáticos religiosos. Ela adota a linguagem revolucionária dos marxistas, falando sobre luta de classes e anti-imperialismo. O fato de ser injusto faltar dinheiro e a necessidade de distribuir riqueza permite que ela faça uma aliança profana com a esquerda secular. Uma dupla estranha, se me perguntar. Em Paris, ela assume o papel de democrata paternal, jogando o jogo que conhecemos. Islamistas sempre prometem que o novo Irã seria pluralista e popular, fazendo muitos iranianos seculares acreditarem que ela teria só papel espiritual simbólico. Escondendo seus planos de islamização com essa pretensão de que, na verdade, tudo se trata de democracia e do povo, uma mentira com a qual, infelizmente, nos tornamos incrivelmente familiarizadas. O ato final da vida dela começa em 1979, quando a revolução atinge seu ponto máximo. Ela retorna ao Irã e é recebida como heroína por milhões de pessoas.
Essa armadilha que ela cuidadosamente preparou por décadas, de que é a verdadeira líder do próprio povo, finalmente se fecha quando o Shah se vai, exilado, e a persona democrática que ela havia adotado em Paris desaparece de repente. Toda essa persona de fazer amizade com os marxistas para trazer de volta uma democracia ao Irã desaparece misteriosamente. Tudo não passa de uma fachada para trazer a islamização de volta. E sim, você acertou. As primeiras pessoas que ela executa são os marxistas, seus idiotas úteis. Sem o apoio à ideologia ocidental e a presença do Shah, ela reconhece que o comunismo secular também era perigoso para sua defesa da lei Sharia. Khomeini está buscando alcançar um nível de controle absoluto que nem mesmo o Shah jamais possuiu, eliminando os marxistas. Ele não só eliminou seu rival político, como também eliminou qualquer ideologia concorrente capaz de oferecer alternativa secular à Sharia. As universidades, antes berço do pensamento socialista e ocidental, fecham por 2 anos e reabrem como fábricas. Para a mente revolucionária, supervisionada por clérigos, todos os livros e aulas servem ao Estado, ou seja, ao Islã radical. O fogo revolucionário aceso por Khomeini era pessoal, sustentado por seu magnetismo e autoridade religiosa. Quando ele morre, em 1989, a República Islâmica enfrenta uma questão assustadora: como um governo guiado por Deus sobrevive sem seu único elo com o divino? E a resposta está em uma manobra política calculada e desesperada? O homem escolhido para sucedê-lo, Ali Khamenei, não Khomeini, era um clérigo de nível médio que não tinha o grau religioso exigido pela Constituição para ser o líder supremo. O regime, em uma ação semelhante a uma aquisição corporativa, muda as regras de repente, elevando-o ao cargo mais alto e tornando-o porta-voz de Deus. Como Khamenei não tinha o carisma natural e a influência religiosa de Khomeini, ele não podia se sustentar apenas pela fé. Ele faz um pacto de proteção com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Durante seu reinado, os guardas deixam de ser apenas um grupo paramilitar e viram um estado paralelo. Um grande povo militar e econômico passa a dominar as indústrias de petróleo, telecomunicações e construção nacionais. Eles se tornam a espinha dorsal do regime, um Deus leal que impõe a lei por meio do medo institucionalizado e da vigilância sistemática. Khomeini e a Guarda Revolucionária Islâmica sabem que, para sobreviver, a revolução não pode se limitar ao Irã, pois isso levaria ao seu fim. Eles veem o Oriente Médio como um tabuleiro de xadrez onde o grande Satã, o Ocidente e seus aliados avançam. Eles decidem que atacar de forma implacável é a melhor defesa. Só para lembrar, eles prometeram ao povo que o Islã agora vai reinar, controlar, revolucionar o mundo, e isso meio que está morrendo só no Irã. Este é o surgimento do eixo da resistência, agora tão conhecido. Eles buscam não só um Irã islâmico, mas uma região islâmica. Sob sua influência, eles expandem-se pelo mapa, iniciando com a criação do Hezbollah no Líbano, nos anos 1980 modelo para futuros grupos de procuração. Exportaram sua militância para os Houthis no Iêmen, milícias no Iraque e campos de batalha da Síria. Esses grupos não são só aliados, mas extensões do sistema nervoso do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, feitos para atacar o Ocidente e Israel. Longe das ruas do Irã, Hamas, Houthis e Hezbollah só se conectavam ao Irã pelo que hoje sabemos ser verdade, algo que na época não era tão claro. Ao chegarmos em janeiro de 2026, esses tentáculos viraram a principal força do regime e, em muitos aspectos, uma grande responsabilidade. Essa expansão regional não só prejudica o país economicamente, mas também deveria proteger a República. Isso resultou na devastadora Guerra de 12 Dias em junho de 2025, quando Estados Unidos e Israel atingiram o centro da República Islâmica e destruíram sua infraestrutura nuclear e de mísseis. Em certa medida, pelo menos hoje, a economia que os guardas monopolizam está em estado de colapso total. O envelhecido Khamenei, que viveu quase 40 anos à sombra de Khomeini, agora preside uma nação que começa a rejeitar a armadura que ele criou. Eles veem isso pelo que realmente é, uma forma de tirar do povo iraniano o seu poder, ao invés de realmente transformá-los em uma superpotência. A história se encerrou internacionalmente. Os tentáculos estão sendo cortados fora, Hezbollah, Hamas, Houthis e Ada, enquanto em casa. Os filhos das vítimas expurgadas por Khomeini nos anos 1980 voltaram às ruas e já não temem um porta-voz de Deus que não reconhecem mais. Khomeini foi fundamentalmente subestimado. Olha,
Ele não percebeu que um regime baseado em ideologia e medo controla a população apenas até ela decidir que atingiu seu limite. Ficar sem água, comida, economia e liberdade causa isso, principalmente se for por uma causa em que você não acredita. Porque a maioria dos iranianos não acredita no Islã, não apoia essa ideia de imperialismo muçulmano. Eles já superaram isso. São persas, têm outra religião e estão ocupados há anos. Por décadas, ele expandiu a influência regional do Irã, financiando aliados do Iêmen ao Líbano, enquanto o povo iraniano passava fome. Ele acreditou que um fervor revolucionário fabricado poderia substituir o pão, a dignidade e os direitos humanos, mas estava errado. O ponto de virada ocorreu em junho de 2025, quando Estados Unidos da América e Israel realizaram a Operação Martelo da Meia-Noite, destruindo as principais instalações nucleares do regime. Além do fato de que isso os atrasou muito militarmente, o que realmente aconteceu aqui foi que os iranianos viram a invencibilidade do Estado governado por Deus basicamente desaparecer diante de seus olhos. Eles perceberam uma fraqueza impossível de esconder com propaganda. O Estado era apenas cruel, mas era mais do que isso. Era fisicamente vulnerável, e isso fez com que o tempo começasse a correr na cabeça deles. Por isso, a revolta de janeiro de 2026 que vivemos agora é completamente diferente de tudo o que já vimos. O povo não implora mais por pequenas reformas. Eles estão incendiando as mesquitas, os próprios símbolos dos 47 anos de ocupação, estão trocando as bandeiras, estão reagindo. Eles pedem abertamente a volta de Reza Pahlavi, filho do Shah. E pela primeira vez em quase meio século, eles têm o apoio explícito de uma administração dos Estados Unidos da América que está pronta para apoiar sua libertação. É um momento empolgante e assustador. No entanto, se essa história parece estranhamente familiar, é porque o mesmo plano que quebrou o Irã naquela época, em 1979, está sendo atualmente usado contra o Ocidente, a Aliança Vermelho-Verde que Khomeini aperfeiçoou. Uma aliança de conveniência entre islamistas radicais e extrema-esquerda secular, que no fim é só a extrema-esquerda. Ser usado pelos islamistas está sendo espelhado hoje por movimentos como a Irmandade Muçulmana, que usam uma terminologia socialista para radicalizar os jovens, aproximando-se de movimentos que deveriam ser inimigos naturais para infiltrar completamente as instituições ocidentais. Estamos vendo as consequências em tempo real. Os Emirados Árabes Unidos tomaram a medida sem precedentes de cortar bolsas de estudo do governo para estudantes no Reino Unido, citando a realidade inegável de que os campi britânicos se tornaram focos de radicalização. Os Emirados Árabes Unidos observam o sistema que arruinou o Irã em ação e estão assustados. É um sistema que o Ocidente se recusa a entender, marcado por decapitações, enforcamentos públicos e ruína econômica. O que acontece quando a lei Sharia substitui a democracia e a liberdade? Isso nos leva então à pergunta que estamos fazendo desde o início deste episódio. Por que a mídia ocidental está ignorando essa história de forma tão completa? Bem, se você perguntar a qualquer iraniano hoje que está nas ruas, eles vão te dizer que estão lutando contra uma força ocupante chamada República Islâmica. Eles consideram Estados Unidos da América e Israel seus únicos aliados para encerrar a ocupação. Em um vídeo viral que abalou o mundo, uma senhora com o rosto coberto de sangue levanta os punhos e grita: "Eu não tenho medo, eu já estou morta há 47 anos." As palavras dela acusam diretamente o regime, mas são ignoradas porque contradizem a narrativa de opressores versus oprimidos que a mídia nos impõe há 20 anos. Reconhecê-la seria admitir que a estrutura moral preguiçosa da mídia é uma mentira. O silêncio da mídia é uma forma de proteger uma visão de mundo fracassada. Enquanto o New York Times dedica suas capas a disputas políticas e a demonizar Israel, eles estão escondendo a história de um apagão total da internet de 72 horas no Irã. Isso só aparece na página 10. Essas instituições passaram anos lavando a imagem do islamismo político e caindo na armadilha marxista que trata uma ideologia perigosa como uma identidade racial protegida. Ao ignorar os iranianos que denunciam a islamização como inimiga, a mídia não é apenas negligente. Eles ajudam ativamente um regime terrorista que depende do silêncio para sobreviver, silêncio que nossa mídia mantém ao não comentar sobre isso. A boa notícia é que os tempos mudam. Essa revolução persiste, movida pelo instinto de sobrevivência sem retorno possível.
O povo do Irã deve seguir protestando até a queda da Guarda Revolucionária Islâmica, pois, caso contrário, enfrentam execução em massa. Enquanto a mídia se cala, redes sociais como o X mostram a coragem do povo iraniano em nossas telas. Mesmo sem soldados americanos em solo, o regime está sendo desmontado internamente. Sabemos que os Estados Unidos prometeram intervir, mas intervir não significa enviar tropas para a guerra. Pode também significar desmontar as estruturas de poder em torno de Khomeini que lhe dão apoio. E, claro, não são só os Estados Unidos que intervêm. Israel, com seu Mossad, já estaria atuando, rastreando cada movimento de Khomeini e direcionando os manifestantes para locais-chave de terroristas para ajudá-los a se mobilizar e desmontar a infraestrutura. Mas, no fim das contas, essa vitória pertence ao povo iraniano, e são eles que vão precisar derrubar esse regime de terror. É por isso que o apoio de figuras externas é tão importante. Grupos como o Grupo Ciro passaram anos preparando a infraestrutura para uma transição de poder. Preparados para receber o filho exilado do chá para liderar uma nação pronta para respirar, por que isso importa? Bem, porque sabemos que quando uma revolução acontece e uma nova liderança assume, geralmente é bagunçado, sangrento e complicado. E esperamos que a próxima transição para uma nova liderança seja realmente tranquila, que os poderes e entidades existentes estejam se preparando para isso. É por isso que o Shah está agora se reunindo com Trump em Mar-a-Lago para discutir como será o futuro do Irã. Mas segure a respiração, porque isso ainda não aconteceu e pode levar meses e meses e meses até que esse regime realmente caia. O que estamos testemunhando no Oriente Médio hoje é, infelizmente, um prenúncio para o Ocidente. Irã, assim como Israel, é uma civilização histórica desde os tempos bíblicos e sua reconstrução será quase profética. Mas é um sinal de alerta, da mesma forma que Israel e os judeus são para o Ocidente. O que aconteceu no Irã também é um indicativo do que está planejado. O povo do Irã ama Israel porque reconhece um espírito em comum, duas culturas que passaram pelo inferno e voltaram, mas eles não serão derrotados. Eles continuam lutando e continuam defendendo aquilo em que acreditam. Agora estamos na linha de frente da luta pela civilização ocidental. Isso não é brincadeira, não é uma história pequena que você pode deixar de lado. O que o Irã está passando, pelo que o Irã está lutando agora, é pelo que nós também estamos lutando. Mesmo que pareça diferente dos marxistas e islamistas se unindo para infiltrar e lutar contra as sociedades ocidentais. Depois levando a uma revolução que derruba um regime e impõe ao povo iraniano a islamização nas formas mais terríveis. É exatamente o plano para as nossas sociedades ocidentais. Olha, Israel vai ficar bem, porque Israel absolutamente não vai permitir que algo assim aconteça conosco. Já vivenciamos muito terrorismo, mas no Reino Unido, nos Estados Unidos e em outros lugares, isso está acontecendo aos poucos. E o Irã são as pessoas, e o povo do Irã é o sangue que clama. São eles que estão mostrando o que realmente pode acontecer. E não em um lugar distante como o Afeganistão, mas em uma das sociedades mais ricas e modernas da época. Isso é algo ao qual todos precisam prestar muita atenção, e é por isso que a mídia não quer compartilhar a história deles. Não é conveniente para eles. Não são sionistas malignos é sinceramente uma história muito assustadora do que pode estar acontecendo com eles. E a mídia é cúmplice. Eles são cúmplices por não ajudarem os iranianos nem compartilharem a verdade do que aconteceu. São cúmplices por não ligarem regimes terroristas como Hamas à República Islâmica e por permitirem que ideologias marxistas permeiem os Estados Unidos, o Reino Unido e outros lugares, permitindo que a islamização se torne algo normal. É um problema, e eles não admitem, mas a verdade vai prevalecer com o tempo. Porque os iranianos vão vencer, eles vão lutar, eles vão derrubar essa República Islâmica, o que vai impactar todo o Oriente Médio. Estamos olhando para, possivelmente em breve, um acordo de paz com o Irã. Pense em um ano atrás, quando nos escondíamos em abrigos aguardando o ataque massivo, veja como tudo mudou. Mas nada vai mudar se o povo iraniano não souber que estamos do lado deles, que estamos observando tudo o que está acontecendo, que estamos enviando nosso apoio e que estamos gritando aos quatro ventos para que algo mude. Agora é nossa responsabilidade ver o que está acontecendo com eles, contar ao mundo e entender exatamente o que aconteceu lá, para garantir que isso não aconteça conosco.
Eu, por exemplo, mal posso esperar pelo dia em que embarcarei em um voo para um Irã livre e me sentarei com meus irmãos e irmãs iranianos. E para que as nossas duas civilizações, civilizações históricas, provem ao mundo ocidental que existe uma maneira diferente de lutar contra regimes de terror. Não é escondendo a cabeça na areia, é aparecendo, sendo forte, sendo desafiadora, apesar do mundo te decepcionar. Sou Ira Kay e até a próxima.